Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 13 de setembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será Ezequiel, capítulos 8, 9, 10 e 11. Antes, eu gostaria de passar para vocês as palavras-chave que fizeram parte aí nesse tempo agora, do dia 28 até o dia 8, né? Que para concorrer aos prêmios aí. Então, as palavras-chave do dia 28, Florence, do dia 29, os porteiros, do dia 30, finalizando, do dia 31, Isaías 64, 4, do dia 1º, setembro, do dia 2, concerto, do dia 3, mandamentos, do dia 4, esqueci, do dia 5, Rebeca, do dia 6, falta pouco, do dia 7, independência, do dia 8, acabou, né? Eu tinha as palavras aqui para todos os dias e nós fizemos no devocional, ontem eu falei no devocional, e quero parabenizar o Áquila, que foi o ganhador do prêmio, né? Que Deus te abençoe, Áquila, em nome de Jesus, tá bom? Vamos então à leitura Ezequiel, capítulo 8, idolatria no templo. No 6º ano, no 5º dia do 6º mês do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados na minha casa quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e me pegou pelos cabelos. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e, em visões de Deus, levou-me a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocada a imagem que provoca o ciúme de Deus. Ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi a porta do altar, a imagem que provoca o ciúme de Deus. Ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas detestáveis do povo de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas detestáveis e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e de animais impuros, bem como todos os ídolos do povo de Israel. Na frente deles havia 70 autoridades do povo de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha nas mãos, subia uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades do povo de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida? Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Também me disse: você os verá cometer práticas ainda mais detestáveis. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais detestáveis do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, de costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam em direção ao sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas detestáveis são corriqueiras para a nação de Judá?
Deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a minha ira? Veja como eles passam ramo pelo nariz. Por isso eu os tratarei com ira, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Ezequiel capítulo 9. Então eu o ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Então vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho que tinha um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. A glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a soleira do templo. Então o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que choram e se lamentam por causa de todas as práticas detestáveis que ocorrem nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade nem compaixão. Velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelas autoridades que estavam na frente do templo. Ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade do povo de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, da minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a cabeça deles o que têm feito. Então o homem vestido de linho, com estojo de escriba à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: fiz conforme tudo o que me ordenaste. Ezequiel capítulo 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo como uma pedra de safira semelhante a um trono sobre a abóboda que estava por cima da cabeça dos querubins. Então o Senhor disse ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas debaixo dos querubins, encha as mãos com as brasas ardentes que estão entre eles e espalhe-as sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a soleira do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi e ficou ao lado de uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão em direção ao fogo que estava entre eles. Apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho. Este as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada querubim. As rodas reluziam como crisólito. Quanto à sua aparência, eram iguais e cada uma parecia estar encaixada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam quando os querubins se moviam. Eles seguiam em qualquer direção, à frente, sem se virar. Todo o corpo deles, incluindo as costas, as mãos e as asas, estava cheio de olhos, bem como as 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias.
Cada um dos querubins tinha 4 rostos. O primeiro rosto era de querubim, o segundo de homem, o terceiro de leão, o quarto de águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas do lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor afastou-se da soleira do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta leste do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das suas asas havia algo que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Ezequiel capítulo 11. O julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o leste. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo ao povo de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, mas a espada é o que trarei contra vocês, declara o soberano Senhor. Eu os expulsarei da cidade, os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois não agiram segundo os meus estatutos, nem obedeceram às minhas ordenanças, mas se conformaram aos padrões das nações ao redor. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? A promessa da volta de Israel. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, os seus irmãos que são os seus parentes consanguíneos e todo o povo de Israel são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor, é a nós que esta terra foi dada como propriedade. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por um breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde foram espalhados e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e removerão todas as suas imagens repugnantes e todos os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um só coração e porei um novo espírito dentro deles.
Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer às minhas ordenanças. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a cabeça deles o que têm feito, declara o soberano Senhor. Então os querubins com as rodas ao lado estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou do meio da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. O Espírito de Deus ergueu-me e, em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor me havia mostrado. Encerramos nossa leitura por hoje. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. E vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje? Bora lá, nós temos um aniversariante aqui do canal. Aí, parabéns para você, vamos lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 13 de setembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns, aniversariante especial de hoje aqui do nosso canal. Rufem os tambores. Quem será? Quem será? Selma Dutra, fazendo aniversário hoje aqui de Portelândia. Parabéns, Selma. Que Deus te abençoe grandemente. Também temos a Divina de Souza, de Rondonópolis, fazendo aniversário. Minha querida amiga, colega Neide Vieira, lá em Araguari. A Helenir Maria. Também temos a Simone Rosa, lá em Pochorel. Temos a Zane Pereira, de Rondonópolis. O Eli Vieira Filho, lá de Itabuna. E o Ivan Alves, lá de Ituiutaba. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por conceder a Selma, a Divina, a Neide, a Helenira, a Simone, Zane, Eli Vieira, Ivan Alves, mais um ano de vida. Rogamos ao Senhor, Pai querido, que os abençoe não só hoje, mas em todos os anos que o Senhor permitir que eles vivam. E que, ó Pai querido, o Senhor derrame sobre eles bênçãos de amor, de paz, de saúde, de prosperidade, de sabedoria, de harmonia, de muitas felicidades, muitos anos de vida. Rogamos ao Senhor que sobre os aniversariantes deste dia, bem como aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida, que derrame sobre eles essas bênçãos, Pai querido, e que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?